gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo de número 22. Um período onde Deus levanta alguns profetas para falar sobre a situação do seu povo. Seu povo vivendo o cativeiro babilônico, onde ali foi levado para aprender a obediência, aprender a obedecer e ficar livre de todas as sistemáticas implantadas pelas nações inimigas, das quais que por razão do hábito de costume, Israel fez uma aliança espiritual e emocional. Então aprende-se a fazer ídolos, aprende-se a confeccionar ídolos. A sabedoria, a inteligência e aptidão e talentos que Deus deu a Israel, Israel começa a usar e migrar na fabricação de ídolos. E por essa fabricação de ídolos, eles são levados, depois de várias repreensões e várias exortações, eles são levados para a Babilônia, para que na Babilônia pudessem aprender a não mais serem idólatras. Isaías capítulo 2, versículo 22, o Senhor dizendo sobre um propósito que ele tinha a ensinar o seu povo, ele diz assim no versículo 22, deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Podemos assentar. Hoje nós vamos falar sobre uma febre existente nos dias de hoje. Por falta do Espírito, por falta da palavra, por falta da ação do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vivemos uma contaminação exacerbada no meio dos cristãos, onde as pessoas não conseguem entender e nem compreender o propósito e a proporção do Evangelho. Obrigada. O que nós precisamos entender e compreendermos dia após dia nas nossas vidas é que o sacrifício de Cristo, ele não foi em vão e ele precisa ser agente em nossa conversão e no nosso dia a dia. O Senhor começa a dizer aqui, dizendo assim, vocês não devem confiar e não devem depositar a confiança de vocês em seres humanos que andam, que respiram, que comem como vocês e que vivem como vocês. Ou seja, vocês precisam começar a não mais viver na dependência do ser humano. Por quê? O que é o ser humano mais do que o outro ser humano? E nós começamos a falar disso. De 0 a 10, defina a sua dependência do ser humano. Conforto, alegria, felicidade, prazer. Defina a sua dependência. Filhos, cônjuges, amigos, parentes, pais, enfim. Você percebe hoje o quanto o ser humano, ele é dependente do ser humano. Isso nós trazemos desde Adão, o nosso pai, vamos dizer assim. Adão, por conta de Eva, come o fruto. E isso vem vindo. E vem dilacerando os relacionamentos e as pessoas. Hoje as pessoas trocam o relacionamento deles com Deus para com o relacionamento com o ser humano. Hoje o ser humano procura confiar no ser humano ao invés de confiar em Deus. Ao invés das pessoas aprenderem a depender do céu, as pessoas começam a depender dos seres humanos. As pessoas começam a honrar e respeitar os seres humanos e a temer os seres humanos mais do que a Deus. Isso é algo inconcebível. O relacionamento de Deus ser trocado com o relacionamento por ser humano. É isso que Deus diz. O povo chegou num ponto, na sua fabricação de ídolos. O povo chegou num ponto, na sua perdição, que eles estavam se tornando dependentes uns dos outros. Eles começavam a tornar-se dependentes uns dos outros. E eu quero ler o capítulo 3 com você, até o versículo de número 7, para que você entenda algumas coisas. Qual foi o plano de Deus e a posição de Deus diante de Israel, quando Deus vê e olha que Israel se tornara uma nação que estava enferma e doente, onde seres humanos estavam dependendo de seres humanos e não buscavam mais a Deus para resolver os seus problemas, e não buscavam mais a face de Deus. Um errava, o outro errava junto, um falia, o outro falia junto, um camuflava, o outro camuflava junto. O Senhor diz, eu vou exterminar a magistratura de vocês. E eu quero falar sobre isso, sobre essa peste, sobre essa maldição da destruição da magistratura
que alguns de vocês vivem e não sabem. Você sabe o que é magistratura? Aquela que é dada por Deus. Eu não falo dos magistrados do nosso país, não falo da magistratura essa corrupção que vigora em nosso país. Eu falo da magistratura espiritual. Deus outorgou para os seus uma magistratura espiritual, onde nós pudéssemos ser reis, príncipes e sacerdotes. Onde Deus não só escolheu pessoas, mas transformou-as de tal maneira onde elas pudessem ter o governo sobre aquilo que elas pensam, o governo sobre aquilo que elas falam, o governo sobre aquilo que elas sentem, o governo sobre aquilo que elas vivem. Uma magistratura tal, onde o cristão, ele governa sobre a sua própria vida. Eu não estou falando, obviamente, que você se tornará um rival da divindade ou de Deus, nada disso. Eu estou falando sobre o governo da vida, onde a política não te governa, onde a religião não te governa, onde a sistemática do mundo não te governa, onde os problemas não te governam, onde as opiniões das pessoas não te governam, onde o modernismo não te governa e onde as emoções alheias não te governam. Essa é a magistratura que Deus delegou sobre nós, para que nós fôssemos pessoas individuais e fôssemos pessoas que tivessem ao ponto de termos o domínio próprio, que é uma das virtudes do Espírito Santo de Deus em nós, a tal ponto que nós fôssemos suficientemente capazes de definir o nosso posicionamento sem jogar a culpa na serpente ou na mulher. Entende? Chega de nós rotularmos pessoas ou denominarmos a culpa da vida, a culpa dos pais, a culpa da historicidade e vivermos insurgidos em nós mesmos ou na nossa história, como se a nossa vida fosse governada por uma força, por um domínio maligno, por uma estratégia satânica, por algo que nós não tivéssemos governo. Ninguém pode fazer de você algo que você não permita. Ninguém pode dominar você. Paulo, de uma maneira muito clara, diz aos coríntios: vocês sofrem quando vocês permitem que as pessoas governem sobre vocês. Quando você permite que o seu coração traga para você laços, cadeias e grilhões, dos quais você ama com tanto apego, ama com tanta dedicação, da qual aquela pessoa começa a mutilar e lograr você, isso não vem de Deus. Começando, o Senhor diz em Isaías capítulo 3, porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento, ou algumas traduções, o cajado e o bordão, o sustento e o apoio. O Senhor vai tirar o cajado e o bordão, o sustento e o apoio. Que sustento e apoio do qual o Senhor estava falando? Vamos ver. Ele diz assim: e a todo sustento de pão e a todo sustento de água. O poderoso, ele começa a tirar o poderoso, o homem de guerra, valente, o juiz, o profeta, até o adivinho, para que faltando o profeta o povo não caísse na malignidade. O ancião que dá conselho, o capitão de 50, o homem respeitável, o conselheiro, o sábio entre os artífices e o eloquente orador. Deus diz: vocês que começaram a colocar a confiança de vocês em ídolos de pau, de pedra, de bronze, e depois confiar um nos outros, e depender um dos outros, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou tirar o sustento de vocês. Eu vou tirar a razão da confiança de vocês. Primeiro eu vou tirar de vocês o poderoso. Vou tirar aquele que é de grande honra, aquele que é de grande posse. Depois eu vou tirar o homem de guerra, o valente. Todos os homens valentes desaparecerão. Depois eu vou tirar de vocês o juiz, aquele que é capaz de julgar as causas. Depois eu vou tirar de vocês o profeta, aquele que anuncia as verdades para vocês. E eu vou tirar de vocês o adivinho, para que vocês não corram a malignidade tirando o profeta. Depois eu vou tirar o ancião. Você percebeu aqui que o Senhor está tirando toda a situação de magistratura, toda a condição elevada do povo. E ele diz: eu vou tirar o capitão de 50, aquele que é capaz de governar sobre 50. Depois eu vou tirar todo homem respeitável, todo homem de honra. Depois eu vou tirar todo conselheiro. Vocês não vão ter mais conselhos de ninguém. Todos serão débeis.
Depois eu vou tirar o sábio entre os artífices e o eloquente orador. Vocês não terão pessoas que falem bem. Eu quebro toda a magistratura de vocês. Eu queria que vocês olhassem para que esse castigo que Deus está colocando, se não é a situação que nós vivemos hoje. Depois você vai ver o que a nação se torna. O Senhor diz, eu quebro toda a magistratura, para que pessoas possam começar a confiar em débeis. Vocês não terão apoio humano. Eu vou cortar toda a nobreza e toda a elite humana. Isso aqui é tudo elite humana. Juiz, magistrado, profeta, fora o adivinho, tá? Isso aqui está dentro para que o povo não fugisse para eles. Conselheiro, pessoas mais velhas que dão bons conselhos, capitães, pessoas valentes. Eu quebro toda a magistratura, toda a questão de humanidade. Onde vocês podem encontrar apoio, eu vou destruir e quebrar. Vê se não é a nossa realidade hoje. Hoje, onde você encontra pessoas hoje que dão bons conselhos? Difícil achar. Pessoas valentes, que enfrentam situações, que enfrentam a força do pecado, que enfrentam o domínio do pecado. Onde está hoje o profeta? Pessoas que são capazes de dizer as verdades sobre a Escritura para o pecador. Onde é que está? Onde é que estão os capitães? Pessoas que dizem, eu vou, eu faço, vamos lá. Esse é um projeto, vamos lá, vamos fazer. O homem respeitável, pessoas valentes, de honra, de caráter. Encontra-se? Claro que sim. Mas em bem pouca situação e unidade. Por quê? Por causa da maldição de pessoas confiarem em pessoas. Essa era a situação de Israel, a situação de Judá e de Jerusalém. E o Senhor disse, eu vou exterminar para que vocês não mais dependam uns dos outros. Vocês não encontrarão mais apoio no ser humano. E hoje acontece uma coisa muito interessante. Toda pessoa que é ligada a outra pessoa de uma maneira pejorativa, negativa, ela é ligada para o próprio mal, para o próprio dano dela. Você percebeu que todas as pessoas que dependem de outras pessoas estão indo de mal a pior? De mal a pior. Por quê? Porque isso é proibido. Sempre foi proibido, sempre será proibido. Pessoas não podem depender de pessoas. Pessoas precisam aprender a depender de Deus. Você nunca pode chegar a uma situação dizendo assim, eu não vivo sem essa pessoa. Você não nasceu ligado a ninguém. Você nasceu por pura, exclusiva vontade, plano e propósito de Deus. Nós precisamos aprender a sermos dependentes de Deus, única, exclusivamente dependentes de Deus. Precisamos ser fontes, onde sedentos, onde carentes, venham beber. Mas nós não podemos ser dependentes. Nós somos de Deus, somos filhos de Deus. Temos que trazer em nós a fonte de água viva. É inaceitável pessoas que começam a relacionar-se com pessoas e elas são carentes a tal ponto que elas colocam na vida do outro as suas considerações, o seu planejamento. Se o outro o trata bem, ele é feliz. Se o outro trata mal, ele é infeliz. Esse câncer na sociedade cristã, onde pessoas começam a depender de pessoas, onde pessoas não conseguem vincular e entender que a sua dependência é única, exclusivamente de Deus, e que Ele é um canal do Senhor para amar, para ajudar, para socorrer, para levantar, para ajudar, mas Ele não pode ser dependente de ninguém. Nosso amor não pode ser dependente. O nosso amor de uns para com os outros tem que ser amor doador. Nós somos doadores, nós ajudamos, levantamos, suportamos, carregamos. Não somos crianças, não somos débeis, que somos dependentes uns dos outros. O Senhor olha e diz assim, já que vocês optaram por depender do ser humano, eu corto toda a magistratura, tanto política, quanto espiritual, quanto emocional. Aqui está todo tipo de magistratura. Humana, emocional e espiritual. Analisa a magistratura, toda ela cortada. Diga, a magistratura está cortada.
Quem é que tem magistratura nos dias de hoje? Tem gente que tem magistratura? Tem. Só quem depende de Deus tem magistratura. Magistratura hoje é só para a elite. Só para a elite. Magistratura hoje é só para a elite. É só para quem depende de Deus. Ele tem a magistratura humana, emocional e espiritual. Como ser humano, ele é uma fonte aberta para que as pessoas possam beber. Ele é alguém na sua humanidade que vive bem com todo tipo de pessoa, ele não tem problema nenhum. Quer reconhecer pessoas que não têm magistratura? No lado humano tem dificuldade de relacionamento. Relaciona-se apenas com pessoas que são condicionadas àquilo que ele gosta. Emocionalmente são pessoas vendidas, são pessoas corruptas e espiritualmente débil e opressas. Quem tem magistratura da parte de Deus, humanamente falando, vive bem com todo tipo de pessoa. Por quê? Porque cada um é cada um. Cada um é cada um. Você fala qual é o seu problema, você pensa qual é o seu problema, você tem boca, você fala, você pensa, você fala. Quem tem magistratura, no seu lado humano, ele anda olhando para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Ele não fica parado, estagnado, observando o que um falou, o que o outro fez. Ele tem uma jornada, um caminho, uma história para escrever. E isso é ter magistratura, esse é o lado humano. Emocionalmente falando, ele busca curar-se. Ele não aponta o dedo, ele não rotula, ele não procura defeito das pessoas, ele procura os seus defeitos. E ele busca se reestruturar para agradar a Deus. E espiritualmente falando, ele busca o Espírito Santo de Deus, porque sabe que por meio do Espírito Santo, ele vai conseguir uma vida e uma jornada graduada diante do Senhor. Isso é ter magistratura. O Senhor diz: eu corto todo magistrado humano, emocional e espiritual. Vamos lá. O poderoso magistrado humano, guerra, magistrado emocional, juiz, magistrado humano, profeta, magistrado espiritual, adivinho, maligno, ancião, magistrado humano, capitão de 50, homem respeitado, conselheiro, sábio, e assim por diante. O Senhor fala dos 3 magistrados, 3 áreas dos magistrados: humano, emocional e espiritual. Quem tem magistrado é humanamente saudável. Ele não tem problema de lidar com pessoas com diversidades. Ele não tem problema de ouvir coisas que não o agradam. Entra por aqui e sai por aqui. Não entra dentro dele. Ele não está nem aí. A boca falou, a boca é do outro. Quem gastou neurônio e saliva foi o outro. Nós precisamos aprender a entender o seguinte: se somos vassalos ou somos magistrados, se somos pessoas que colocamos as costas para os outros andarem em cima, ou se somos magistrados da parte de Deus, porque o próprio Pedro diz que Deus nos elegeu para que nós fôssemos reis, príncipes e sacerdotes. Isso é magistrado, humano, emocional e espiritual. E aí? Como que você está no seu magistrado? O Senhor corta todo o magistrado de Judá. Por quê? Porque eles resolveram confiar um no outro. Se você deixa de confiar em Deus para confiar no ser humano e depender do ser humano, se um faz alguma coisa, você se sente bem. Se ele faz algo diferente, você se sente mal. Então quer dizer que algo que alguém faz move o que você sente? Peraí. Continuando. Quem pode governar no seu coração? Queria perguntar para você se é Jesus quem manda no seu coração. Ou pai, mãe, cônjuge, filho, filha, amigo, quem que manda no seu coração? Todos nós utopicamente dizemos: Jesus quem governa no nosso coração. Mas será que isso é verdade? Ele continuando dizendo no versículo 4: e dar-lhes-ei, isso é uma verdade em nosso meio, e dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Diga comigo, infantilismo. Você percebe que é interessante. Pessoas dependentes de infantis. Pessoas infantis, que não sabem lidar com problemas, que não sabem lidar com adversidades, que não sabem lidar com situações, liderando sobre outras pessoas. Aí você fala assim: eu estou maluco. Peraí. Pessoas infantis que governam sobre outras pessoas?
Pessoas que não sabem discernir a mão direita e a mão esquerda. Eu queria perguntar uma coisa para você. Quem governa sobre você? Analise essa pessoa, se ela não sofre de infantilismo. O que ela faz te afeta excessivamente. Excessivamente. E ela não sabe nem discernir nem a mão esquerda nem a mão direita. Mas espera aí um pouquinho. Quem que é pior? O que governa sobre você que é infantil ou você que deixa uma criança governar sobre você? Hã? Governar sobre suas emoções, governar sobre sua mente, governar sobre seu coração. Meninos, crianças serão seus príncipes, meninos serão seus governantes, os seus governadores. Hã? Existem mães que são governadas por filhos já barbados, mas que não sabem discernir a mão direita e a mão esquerda, e a mãe está na mão daquele filho, e tudo aquilo que aquele filho faz repercute intensamente na vida da mãe, e isso acontece com cônjuges, isso acontece com amigos, isso acontece com irmãos, isso acontece... E aí você pergunta, quem que é pior? O que sofre de infantilismo ou que deixa uma criança governar sobre ele? Hã? Você tem permitido que pessoas infantis governem sobre você? Pessoas que sofrem de infantilismo, que não sabem discernir a mão direita e a mão esquerda. Você tem permitido que isso aconteça contigo? Hã? E aquilo que eles pensam, e aquilo que eles dizem, e aquilo que eles fazem, faz um arrombo enorme na sua vida. Espera aí um pouquinho. Se ele é infantil, o problema é dele com Deus, mas o problema seu de permitir que uma pessoa débil e frágil movimente a sua vida, você não sabe da constituição daquela pessoa, então você precisa aprender a ter uma dinâmica pessoal para lidar com aquela pessoa. Tem gente que briga com infantil, duas crianças brigando, você não sabe que essa pessoa é uma pessoa infantil? Então o que ela fala não se escreve, o que ela fala não se leva a sério, o que ela fala se escuta e joga fora. Não se escreve, não se dá vazão, não se dá valor. É uma pessoa infantil, falando de coisas que não sabe, falando de coisas que não entende e falando coisas que nunca vai fazer. Ei, meu irmão, hã? E você fica com raiva dessa pessoa, e você fica retaliando essa pessoa, e você fica amargurado com essa pessoa. O que você deveria sentir é amor e dó. Por quê? Porque uma pessoa infantil, ela é autodestrutiva, e se você não for maduro o suficiente para ajudá-lo, ele irá se destruir sozinho. Mas de que maneira você vai ajudá-lo? Deixando que a infantilidade dele te contamine? Não, mas sendo maduro o suficiente para manter uma distância, até mesmo geográfica, emocional e espiritual, cabível para que você mantenha a sua posição e a sua maturidade. Hoje em dia, você encontra o infantilismo em todas as casas, em todos os lares. Você encontra pessoas bem conceituadas infantis, pessoas médias, pessoas baixas. O infantilismo está dominando sobre o ser humano. Pessoas que não governam sobre os seus próprios sentimentos. Pessoas que julgam tudo de uma maneira superficial. Isso é infantilismo. Pessoas que fazem coisas em nome daquilo que está sentindo momentaneamente. Como uma criança que toma uma atitude respaldada naquilo que sente, sem entender a raiz, o meio e o fim. Crianças, pessoas irresponsáveis. E ele continua dizendo o seguinte, versículo de número 5. E o povo será oprimido. O Senhor fala que quando falta magistratura, falta pessoas maduras, e falta paz. Onde falta magistratura, tem opressão. Pastora, mas o que tem trazendo minha opressão é o meu problema. Problema não traz opressão. Porque problemas são situações. Mas situações viram problemas quando você quer resolver sozinho. Aí Satanás encontra a brecha e entra e aí transforma em problema. Eu não tenho problema e você não tem problema. Nós temos situações. No mundo, passareis por aflições. Nós temos aflições, nós não temos problemas. As coisas se tornam problemas quando nós queremos resolver segundo a nossa ótica, segundo o nosso juízo, sem orar e sem colocar diante de Deus. Aí temos problemas.
E o Senhor diz assim, de uma maneira muito clara: vocês ficarão oprimidos por falta de magistratura. Quando você não tem magistratura humana, quando você não tem magistratura emocional, quando você não tem magistratura espiritual, as situações te deixam opresso. Você fica sem saída, desesperado. Por quê? Porque a confiança no ser humano falhou, não tem se porta, não tem saída, não tem oportunidade, não tem, e então vem a opressão. Eu e você temos paz e vivemos em paz e sabemos que tudo está nas mãos de Deus. E deitamos a cabeça no nosso travesseiro e pegamos no sono e dormimos tranquilamente. E acordamos e abrimos os olhos e dizemos: glória a Deus, porque a nossa confiança está no Senhor. O desespero não cai bem em nós, porque o pior que poderia acontecer conosco seria a morte. Todos nós sabemos que é o melhor. Então nós não conhecemos o desespero, nós não conhecemos a aflição em termos de desequilíbrio. Nós conhecemos as aflições com bom ânimo, porque confiamos em Deus. Não somos pessoas oprimidas, somos pessoas que a paz está em toda e qualquer situação da nossa vida. Porque o que traz tribulação, o que traz a aflição é a guerra interior e não a situação esporádica e exterior. E ele continua dizendo no versículo de número 6 e nesse 5 ainda: um será contra o outro. Você já viu quando uma família passa por um problema? Quando falta magistratura? Aí se começa a levantar lebres, começa a desenterrar defuntos, porque você fez aquilo, porque você fez aquilo outro, porque você fez aquilo outro. Passa-se por um problema financeiro, tudo vem desmoronando. Aí não existe mais comunhão, não existe mais família, não existe mais nada. Um contra o outro. E cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Ou seja, não haverá honra e não haverá respeito. O vil não honra o nobre. E a criança não respeita o mais velho. Por quê? Falta de magistratura. Onde não se tem magistratura. Pessoas que não conhecem a magistratura não reconhecem posições superior. Não conseguem respeitar posições superior. Você sabe que todos nós temos uma jornada na vida. E é uma jornada feita por Deus. E nessa jornada nós precisamos observar alguns quesitos que são muito importantes na Escritura. Um deles é aprendermos a respeitar autoridades. O Senhor disse que a bagunça seria tanta que as pessoas não respeitavam mais as pessoas. Pessoas não aprendiam mais a respeitar o ser humano. Você sabe quando é que você falta de respeito com o ser humano? A maior falta de respeito com o ser humano, vamos dizer assim, em termo comum, que acontece muito, é quando você fala de uma pessoa quando ela não está presente. Isso é uma falta de respeito com o seu próximo. Você fala de alguém quando ele não está ali para se defender. Você fala de alguém quando essa pessoa, ela não está ali para se explicar, para dizer, para falar. Hoje nós temos vivido uma falta de magistrado tão presente no meio da igreja, onde pessoas falam de pessoas de uma maneira muito explícita, muito clara e muito tranquila. Como você pode falar de um ser humano, de outra pessoa? Como pessoas podem falar de outras pessoas? Falar mal, falar de uma maneira pejorativa. Como que é gostoso você falar da sua vida? Das coisas que você gosta, das coisas triviais do dia a dia. E se você não tiver nada que falar, você não fale. Você não fala. Por que você não fala? Porque você não é obrigado a falar. Eu não sou obrigado a falar, você não é obrigado a falar. E é muito gostoso nós fazermos silêncio. O silêncio é uma bênção. Hoje as pessoas não gostam de silêncio. Primeira coisa que as pessoas chegam em casa, elas ligam o rádio, ligam a televisão. O silêncio faz bem. O silêncio deveria ser uma prática cultivada nos dias de hoje. Por que as pessoas viviam mais em paz antigamente? Porque não haveria tanto barulho. Não tinha um barulho de carro, barulho de avião, barulho de moto. Não havia barulho da tecnologia. As pessoas tinham mais paz antigamente. E hoje as pessoas, com tanto barulho que tem para fazer, ainda resolvem fazer barulho com a boca. Falando mal, falando coisas que não devem. Nós deveríamos optar por menos barulho, por mais consciência, ficarmos mais quietos, sermos mais sábios. Quando você se cala, você é sábio.
E o Senhor diz claramente na Escritura: não haverá respeito no meio de vocês quando não houver magistratura. Agora entra o versículo que eu quero fazer dele o ápice da mensagem, versículo 6. Quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo: tu tens roupa, sê nosso governador. Presta atenção nesse versículo, versículo 6. A falta de magistratura era tanta, que eles não estavam mais buscando pessoas sábias, ou nem pessoas capazes, ou nem pessoas que tivessem qualquer. Se alguém tivesse uma roupinha melhor, já servia para ser o governador. Então o irmão, eu quero 2 pontos nesse versículo, nessa primeira parte desse versículo, 2 pontos. Analisar 2 pontos. Primeiro, magistratura era a busca do momento. As pessoas buscam pessoas com magistratura. O irmão chega na casa do pai e vê que o irmão tem uma roupa melhorzinha, guardada, escondida, que não foi destruída. Você tem uma roupa boa, dá para você ser o nosso governador, dá para você se apresentar. Não perguntou se o irmão era sábio, se nada. A questão de roupa. Eu quero falar a primeira característica nesse versículo, a questão da aparência. Pessoas, isso aqui é uma peste no nosso meio. Pessoas que acham que são o que apresentam na sua aparência. Aparentam-se santas, aparentam-se inteligentes, aparentam-se elegantes, aparentam-se melhores. Esquece a aparência. Esquece a aparência. Pessoas que são sisudas para aparentar-se inteligentes, sérias, sóbrias. Olhando, você pode pôr uma roupa melhorzinha, então vamos lá e ser nosso chefe, ser nosso governador. A falta de magistratura era tanta que, segunda característica nesse versículo, pessoas escolheriam pessoas da própria família para governar sobre eles. Qual é a pessoa da sua família que tem governo e domínio sobre você? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Mulheres que são governadas por seus maridos emocionalmente não são submissas. Não conseguem ser submissas. São revoltadas. Mulheres que não são governadas emocionalmente, elas são submissas tranquilamente. Porque a submissão é uma coisa muito fácil quando você não tem cativeiro emocional. Quem de vocês predomina sobre ti? Quem da sua família predomina sobre você? E a pessoa estalou o dedo, a pessoa olhou torto, a pessoa fez qualquer gesto, você já entende a linguagem dos sinais. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não nos gerou para que nós sejamos dominados pelo ser humano. Deus não entregou o seu Filho Jesus para que nós fôssemos governados por pessoas. De forma alguma. Um irmão chega na casa do pai e diz para o próprio irmão: eu quero dizer uma coisa para você. A sua carência que faz você buscar governantes. Tem pessoas que perdem os seus cônjuges e perdem os seus filhos e elas ficam sem chão. Diga para o seu irmão: se fica sem chão é porque não tinha céu. Quem fica sem chão é porque nunca teve céu. Porque eu não tenho chão, você não tem chão, nós temos uma rocha, nós somos alicerçados em Cristo. Se você perde o chão é porque você nunca teve um céu. Eu tenho uma rocha sobre os meus pés, eu não perco o chão. Amém? Por isso que o céu sempre está aberto, para ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa oração e atender a nossa petição. Nós não perdemos o chão. É gente que diz assim: eu perdi o chão. Você não perde o chão, o seu alicerce é em Cristo. Ele diz assim: ser nosso chefe. Sabe o que esse irmão diz? Peraí, isso não é questão de magistratura apenas, isso é uma questão de cura, está todo mundo doente. O irmão responde assim, versículo 6: ser nosso governador e toma sobre a tua mão esta ruína, diz o irmão. Ser nosso governador e toma essa ruína. Você sabe qual foi a única pessoa, e eu quero que você diga o nome dela, a única pessoa que quis ser governador sobre uma ruína universal? Qual é o nome dele? Jesus.
Ele foi o único que diz: eu vou ser governador sobre uma ruína universal. Ser governador, que ruína que ele estava falando? Uma ruína de autoridade, uma ruína de maturidade, uma ruína de honra. Você já viu hoje crianças? Não são todas, tá? Mas você já viu hoje as crianças como é que tratam os pais? A ruína da honra está instalada. Tem criança que manda o pai calar a boca, fica quieto. Criança pequena, de 4, 5 anos, mal sabe falar. Bate no pai, bate na mãe, manda calar a boca. Uma ruína de honra. Percebe as 3 ruínas aqui da sociedade. Primeiro, versículo de número 1 e 2. A ruína o quê? De autoridade. Versículo de número 4. Dar-vos-ei como crianças. Ruína o quê? De maturidade. Versículo de número 5. Ruína de honra. 3 tipos de ruína na sociedade. Como maldição. Ruína de autoridade, ruína de maturidade e ruína de honra. Vê se essas ruínas não estão sendo visitadas dentro da igreja. 3 tipos de ruínas assolaram Israel. Ruína de autoridade. Vou eliminar toda a magistratura humana, emocional e espiritual. Ruína de maturidade. Os vossos governadores serão crianças. Ruínas de honra. Um se levantará contra o outro, o vil contra o nobre, e a criança contra o ancião. 3 tipos de ruínas. Crianças que falam com os pais como se estivesse falando com um amigo, e a mãe acha bonito. Ai, está falando comigo como se fosse, acha que isso é comunhão e amizade. Não se tem mais respeito, não se tem mais honra quando se fala com as pessoas. Ruína da sociedade. Por quê? Porque pessoas começam a valorizar pessoas e colocar elas no altar. Deus mostrando aqui, os vossos ídolos não são mais de barro, não são mais de pedra. Os vossos ídolos não são mais de ouro, mas são de carne. Vocês começaram a terem ídolos de carne. Começaram a amar e a idolatrar pessoas e a ter pessoas colocando-as no centro da vida. Antes do seu filho existir, você já era. Você já existia. Antes de você casar-se, você já existia. Deus já te via. E é isso que você precisa entender. Você não é dependente de ser humano nenhum. Você não depende de ser humano nenhum. Você é dependente de Deus. A sua dependência deve vir de Deus e de ser humano algum. Amém? Você acha que é seu patrão ou seu sócio que te abençoa? Você acha que são seus clientes? É Deus que tem mandado o seu maná, que tem planejado a sua prosperidade. Então tire os olhos do ser humano e olhe para Deus, dizendo: o Senhor é o tutor, o benfeitor e o mantenedor da minha bênção. Com as pessoas eu convivo, com o Senhor eu vivo. A vida é Jesus. Convive com o ser humano. Nós convivemos com o ser humano. Somos bênçãos na vida do ser humano. Alegramos as pessoas que nos cercam. Fazemos bem às pessoas que nos cercam. Mas a nossa vida é Jesus. Amém? Versículo 7, a resposta do irmão. Naquele dia levantará o irmão que foi convidado a ser governador, levantará a sua voz dizendo: não posso ser médico. Ele chamou ele para ser médico? Não, chamou ele para ser o quê? Governador. Mas por quê? Porque aquilo, ele olha e diz assim: isso aqui é uma doença. Era uma questão de cura. Era uma doença na sociedade judaica. Isso é uma doença, não é questão só de governo. Tem que curar. Tem que curar a falta de autoridade, tem que curar a falta de maturidade, tem que curar a falta de honra. Isso aí não é só para um governador, isso é uma questão de cura. Quando você depende de outra pessoa, antes você precisa ser curado, para que você tenha a magistratura que vem do céu. Diga amém. Ele diz: isso é uma questão de cura. Pessoas próximas, que são buscadas para ser colocado. O critério usado: tu tens roupa, ser governador sobre essa ruína. Mas a questão é médico, é causa de cura. A cura de falta de autoridade, de maturidade e a falta de honra. Ele diz assim: isso aqui é questão para um médico que tem que curar a nossa sociedade. Jesus diz: eu sou o médico e eu vim para curar os doentes. Amém?
nem tampouco há em minha casa pão, ou roupa alguma, não me haveis de constituir governador sobre o povo. Agora eu quero mudar um pouquinho a mensagem para nós terminarmos. Eu quero dizer para você que é governador sobre as pessoas. E você sabe que é. As pessoas pisam em ovos. As pessoas fazem tudo o que você quer para não te contrariar. As pessoas agem segundo o que você quer. Você tem as pessoas na mão. Poderoso. Eu tenho você na mão. Você me traiu, você fez errado, você me machucou, você me magoou, eu tenho você na mão. Eu digo para você que você está fazendo o papel de Satanás. Satanás é quem traz as pessoas na mão e as manipulam. Você acha que você é livre porque você manipula uma pessoa. Saiba que o cativeiro é o mesmo, só está ao inverso. O cativeiro é o mesmo. Sabia? Que pessoas que manipulam pessoas, elas só manipulam as pessoas porque elas continuam dependentes dela. Porque quando alguém te faz um mal ou te faz um dano e você perdoa de verdade, quebra todo o grilhão, você nada tem mais a ver com as atitudes dela. Não tem ciúmes, não tem perseguição, não tem aquela questão de analisar, de vasculhar de nada. Aquele é aquele, você é você, e você está livre, não existe mais cativeiro. Aquela pessoa não quem tem que andar segundo as suas regras, você anda segundo os mandamentos de Deus, e ele que ande segundo os mandamentos de Deus. Eu quero dizer para você, que faz com que as pessoas andem segundo as suas regras. Você é um manipulador. Você não pode exercer o governo sobre as pessoas. Nenhum de nós podemos. As pessoas devem ser livres. As pessoas devem ser livres. Quem castiga é Deus, quem repreende é Deus, e quem dá ordem é Deus. Eu e você só obedecemos. Então, em nome de Jesus, se você é alguém que manipula, que controla, saiba, você está no lugar errado. Isso ainda é um grilhão. Isso é um cativeiro. Você não precisa disso. Ninguém precisa disso. Você não precisa dominar sobre ninguém, e ninguém precisa dominar sobre você. Nós somos livres e deixamos as pessoas que nós amamos livres. Somos livres. E aquilo que aquela pessoa faz não repercute em você, porque nós somos livres. Amém? Livres. Eu quero que você se coloque de pé. Não, antes fique sentado um pouquinho. Eu quero que você pense numa coisa. Eu quero que você feche os olhos. E eu gostaria que você pensasse na magistratura em âmbito humano e pessoal, emocional e espiritual. Que você analisasse se você está pendente com a magistratura nas áreas humanas da sua vida. Hoje é noite de cura, de libertação. Se você ainda como ser humano depende de outro ser humano na questão corriqueira, se você emocionalmente é débil, se você espiritualmente. Hoje nós vivemos uma ruína e um caos na sociedade. Vivemos uma queda de magistratura por falta da autoridade, por falta da maturidade e por falta da honra. Pessoas não honram mais umas às outras, filhos não honram mais os pais, cônjuge não honram mais o seu cônjuge. As pessoas são imaturas, não buscam maturidade, se entregam com facilidade ao infantilismo, permitindo que o infantilismo os domine. Pessoas que não conseguem ter autoridade sobre a própria vida. Pessoas que não conseguem governar sobre a própria vida. Eu queria que você pensasse isso nesta noite, sobre a bênção da magistratura. Pai Santo, nós precisamos aprender a viver uma vida livre, uma vida que Cristo comprou para nós na cruz, onde somos livres de culpa, de embaraço, onde não somos condicionados.
segundo os outros. Somos livres para obedecermos. Somos livres para te amar. Somos livres para te servir. Aqueles que não conseguem ter a magistratura do Senhor, não conseguem amar-te em primeiro lugar, não conseguem servir-te acima de tudo, e não conseguem honrar-te, Deus. Então eu te peço, venha libertar o teu povo. Venha libertar o teu povo que é cativo, que é dependente, que sofre, Deus, por conta de seus grilhões emocionais, por conta de suas cadeias espirituais. Pai, em nome de Jesus, onde estão os magistrados no meio do teu povo, que governam suas vidas pessoais, emocionais, e que entregam toda a vida espiritual em sacrifício vivo, santo e agradável. Oh Deus, que teu Espírito Santo venha nesta noite nos curar, nos livrar e nos limpar. Que teu Espírito Santo faça a obra. Que todos os espíritos malignos, espíritos que agem em cadeias, em grilhões, ó Deus, liberta. Liberta do orgulho, liberta da complexidade, liberta, meu Deus. Nós somos livres, livres para dizer sim, livres para dizer não, livres para não falarmos, livres para falarmos, livres para sorrir, livres para não sorrir, Senhor. Livres, livres, livres ao ponto de fecharmos os olhos e entrarmos diante do Santo dos Santos. Livres. Eu quero que você que está na campanha de sexta-feira, fique de pé. Ou que você que vai começar, você não vai vir aqui à frente, fique apenas de pé. Você que vai começar esta noite um voto com o Senhor, ou você que já está fazendo, eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Diga assim: eu sei que o Senhor fará tudo e muito mais, segundo o poder de liberdade, de libertação que existir em mim. Eu preciso alcançar a bênção da magistratura para que eu possa alcançar toda a promessa do Senhor na minha vida. Eu declaro que eu sou independente de qualquer circunstância, de qualquer situação, porque eu sou servo e eu busco a libertação, a autoridade e o poder em nome de Jesus. Amém? Eu quero que todos fiquem de pé. Eu quero que você levante sua mão direita para o alto. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra, venha efetuar um livramento e uma libertação com muito mais liberdade, com muito mais poder e autoridade durante a palavra e a evolução da palavra dentro da sua vida. Que você possa guardar a palavra do Senhor de tal maneira que os frutos possam ser de 30, 60 e 100, em nome de Jesus. Amém?